Olá, eu sou Ana Raquel Otaviano, assessora técnica do COSEMES do Rio de Janeiro. Gostaria de dar as boas-vindas às pessoas que nos assistem ou que nos ouvem no podcast temático do COSEMES, que dessa vez conta com o tema da saúde da população negra. Hoje a gente tem aqui a honra de estar conversando com Matheus Magalhães, coordenador do projeto de jovens comunicadores da BEM TV. Matheus, primeiro te agradecer pelo tempinho aí para bater um papo com a gente e pediria que você se apresentasse para as pessoas que nos assistem ou que nos ouvem. Nossa, que perfeito. Quero agradecer demais a participação, pelo convite. Está sendo uma honra trocar essa ideia. Deixa eu me apresentar e também me audiodescrever. Eu sou um homem de 30 anos, negro retinto, uso dreads, hoje eles estão presos em formato de rabo de cavalo. Estou usando uma camisa azul marinho. Tá? Meu nome é Matheus Magalhães, como bem citado, eu sou coordenador dos projetos de formação da BEM TV, sou um pesquisador e um comunicador popular. Matheus, a gente está fazendo aí no podcast do COSEMES uma rodada e uma série aí de episódios em torno da pauta da Política Nacional de Saúde da População Negra. Nesse sentido, a gente já conversou com gestores, trabalhadoras, pesquisadores. E a gente sabe que você participou da Mostra de Saúde da População Negra, apresentando lá o trabalho que você desenvolve em torno dessa pauta. E aí, assim, eu te pediria que você contasse um pouco para a gente como é esse trabalho, mais ou menos como ele começou, o que vocês desenvolvem. Não, excelentes perguntas. Então, a gente, na verdade, junto com essa organização que apresentou isso, junto com uma mostra, a gente levou, na verdade, um dos braços da BEM TV, que é o Projeto Jovens Comunicadores. A BEM TV é uma organização com mais de 30 anos na cidade de Niterói, São Gonçalo. A gente, esse ano, faz 34 anos, na verdade, me corrigindo, 34 anos. É uma instituição que sempre pautou e trabalhou com juventudes periféricas ao longo de toda a sua caminhada. A BEM TV, ela tem processos formativos para empoderamento das juventudes periféricas da cidade do Rio de Janeiro. Hoje a gente atende basicamente todo o leste fluminense, prezando principalmente por atender comunidades em suas vulnerabilidades, levando para eles principalmente formação em tecnologia da informação, prioritariamente pela via da comunicação. Entendendo isso, Jovens Comunicadores, que a gente apresentou junto a essa mostra, é um dos braços de formação da BEM TV, um dos nossos projetos. Esse projeto Jovens Comunicadores, no qual eu também sou um dos coordenadores, a gente fala principalmente sobre a democratização da informação, olhando principalmente sobre aspectos políticos, sanitários, sociais dentro de comunidades. Quem está dentro das comunidades? Populações marginalizadas, basicamente pessoas periféricas negras. Então, essa galera é o nosso principal público, onde a gente está atuando junto com eles, principalmente nesse combate, tanto à desinformação dentro desses ambientes periféricos, mas também promovendo saúde por uma prática que provavelmente todo mundo aqui já conhece, que é principalmente a vigilância sanitária popular em saúde. Então, essa galera, junto a essa formação, a gente faz esse recorte, trazendo principalmente essas tecnologias, essas inventividades para dentro do nosso programa de formação. Você falou desse termo que às vezes todo mundo conhece, ou talvez não, que é vigilância sanitária popular? Vigilância popular em saúde. Vigilância popular em saúde. O que é vigilância popular em saúde? Nossa, que pergunta maravilhosa, cara. A vigilância popular em saúde é a própria população construir e relatar mazelas sociais que acontecem e que estão acontecendo nas suas próprias comunidades. É a população realmente se transformar ativa dentro desse território e contar e relatar para a sociedade, para o poder público, principalmente para o governo, aquilo que acontece de maneira muito prepotente
preponderante dentro desse território. E aí isso que é bacana. Dentro da nossa formação, hoje a gente tem, em média ao ano, cerca de 200 a 300 jovens anualmente. Esses jovens têm um curso de formação junto com a gente de 3 a 4 meses. Um dos nossos meses se chama Vigilância Popular em Saúde. Esse jovem, ele passa a conhecer técnicos de vigilância sanitária em saúde, profissionais de saúde, doutores em saúde e até mesmo conselheiros de saúde, até mesmo eu esqueço quando o prefeito traz o secretário de saúde, para conversar sobre as mazelas sociais da cidade, principalmente apontar para esse gestor aquilo que acontece ali na ponta, sabe? Principalmente com a população. Então, a nossa formação preza justamente com isso ao longo de todo esse tempo. E foi justamente no ano passado que a gente ganhou 2 prêmios muito importantes e significativos para a gente. Primeiro foi pela OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, que atestou esse método de ensino de vigilância popular em saúde e foi reconhecido na ExpoEP, na última ExpoEP que teve, e a gente realmente ganhou o selo de vigilância popular em saúde reconhecida pela OPAS. E depois a gente conseguiu, junto a toda a nossa formação, criar e estruturar uma tecnologia social que foi hoje fundamentada e também, né, premiada pela Fundação Banco do Brasil. Então, hoje a nossa formação, ela conta principalmente com 4 pilares muito importantes ao longo de todo essa construção, né? Primeiro, para além de explicar isso, é o entender a região que esse jovem atua, esse ambiente periférico, para que ele também possa entender os seus direitos e os seus deveres frente às mazelas sociais que acontecem dentro daquele território. Eu estou impressionada, assim, com o trabalho de vocês, é assim, primoroso, é assim, promotor de exercício de cidadania, né, de a participação social, o controle social no SUS, né, que não precisa ser só através das instâncias dos conselhos, por exemplo, mas quer dizer, o seu trabalho aí, o trabalho de vocês, ele potencializa jovens negros periféricos que vão atuar em torno das pautas de saúde. Olha, uma coisa assim impressionante. Você tinha alguma questão aí no trabalho de vocês que atravessou a pandemia? Isso, então, os Jovens Comunicadores, ele é uma formação que começou muito antes da pandemia, mas ela ganha força na pandemia. Por quê? Ao longo daquilo que a gente foi, né, identificando ao longo da pandemia, a gente viu que a gente precisava criar um cinturão de proteção dentro das comunidades. Mas esse cinturão de proteção ele não era físico, ele era digital, porque a gente tinha a entrada de desinformação, fake news, de maneira elaborada para sair de casa, não use máscaras, use cloroquina, de maneira muito pujante. E informação não checada, não confirmada e disseminada sem cuidado, mata. Isso a gente precisa deixar bem claro para as pessoas. Então, o que a gente fez? A gente criou uma formação onde a gente ia estar capacitando jovens de comunidade a lidar com essa desinformação. Então, institucionalmente, a gente, né, criou uma rede de mais de 50 instituições chamada Papagoiaba, onde a gente encontrava jovens dessas formações que iam participar desse processo formativo diário. Ele era diário, era de segunda a sexta, às 18 às 20 horas, aprendendo tanto práticas de comunicação, práticas de saúde, práticas de designer, práticas de jornalismo, para que eles conseguissem elaborar e disseminar informação segura, checada, para dentro das listas de transmissão. Hoje, as listas de transmissão que eu estou falando não são as listas de transmissão do próprio WhatsApp. Hoje, o WhatsApp é o aplicativo de mensagens instantâneas mais utilizado no Brasil, que também é onde mais acontece as famosas desinformações ou fake news. Então, era importante que a gente estivesse dentro desse meio, combatendo essas principais desinformações que chegavam para os nossos familiares, amigos e pessoas queridas. Matheus, muitíssimo obrigada por você ter reservado aí um tempinho. Como eu disse, eu fiquei impressionada mesmo, assim, pelo potencial de inovação,
pelo potencial de trabalhar cidadania, exercício de cidadania, de participação popular, de populações periféricas em torno de questões de saúde. Eu estou entendendo que o seu trabalho pega muito mais, o trabalho de vocês pega muito mais coisas, e até acho que quando pega mais coisas, quando vocês ali ofertam essa ação para o jovem periférico, você também está ofertando ali oportunidades, né? Ele ampliar visões, ele ter ampliando acesso a coisas interessantes, né? Que nem sempre, que muitas vezes as coisas interessantes estão muito mais voltadas para os privilegiados, né? Exatamente. A gente gosta muito de dizer isso, né, ao longo da nossa formação, e até parafraseando o Igor, né, que é um jovem que está junto com a gente hoje em outros lugares da nossa instituição, ele fala, e aí dizendo isso, né, numa entrevista que está lá no nosso canal, até aproveitando de dizer aqui, né, sigam a gente nas nossas redes sociais, o Instagram da BEM-TV é bem.tv, e o nosso site também, né, bemtv.org.br, e a gente também está no Instagram, é bemtv, bem.tv também no Instagram, pode nos seguir. E aí lá você consegue encontrar um relato do Igor que é muito significativo dentro de uma entrevista que ele fala, né? A formação de jovens comunicadores deu nome à minha dor. E por que ele fala isso? Né? A gente tem uma aula junto aos jovens comunicadores chamada Racismo Ambiental, onde a gente, né, esclarece e expõe para esse jovem, principalmente, né, as mazelas sociais que ambientais que são, sim, conectadas ao racismo. E aí ele, um jovem, justamente dizendo essa frase, falou tipo assim, foi na formação dos jovens comunicadores que eu entendi que a minha dor tinha nome, sabe? E que ela se chamava racismo ambiental. E é justamente isso, esse empoderamento dessa informação para que esse jovem construa e elabore informação para dentro da sua comunidade numa linguagem fácil de chegar, uma linguagem que é fácil de entender. Então, esse jovem faz uma adaptação de comunicação de pessoas periféricas negras para pessoas periféricas negras, sendo um produtor periférico negro, sabe, contando com as gírias, informações desse lugar. Então, ele pode escrever um texto, um áudio, um vídeo, conectando essas várias mídias para aquilo que atribui, que faz sentido para dentro desse território, né? Hoje a gente atende, né, 70% de toda a nossa turma, né, é negra, a gente está alcançando hoje dentro dos jovens comunicadores, mais de 90 mil pessoas. É importante dizer, né, que é mais do que o Maracanã cheio em dia do final do Flamengo, então não é pouca coisa. Então a gente está alcançando uma galera bem pujante que está querendo justamente, né, discutir, debater coisas que acontecem dentro das suas comunidades, e eu fico muito feliz de poder estar trocando essa ideia. Foi um prazer demais estar com você, e o que precisar é só chamar. Eu sempre termino e falo para a galera, quanto mais interessante você é, mais interessante você fique, o que precisar, tuas ordens. Grande abraço. Grande abraço, muitíssimo obrigada, parabéns, seu trabalho é genial.